Tio. E nosso irmão Kelso vai estar dando início à nossa aula de hoje com uma palavra de oração. Ou com vocês, irmão Kelson Pires, orando ao nosso Deus. Amém. Eterno soberano Deus, aqui estamos, ó Pai, te pedindo, ó Deus, que o Senhor venha estar nos dando graça, Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando, ó Deus, abrindo nosso entendimento, Aleluia. para que a tua palavra venha ser sempre guardada em nossos corações. Que o Glória Senhor, a Deus. ó Deus, a mente, meu Pai, de cada um dos alunos, que o Senhor também continue abençoando a vida do teu filho, o pastor Luiz. Que o Senhor continue sempre, ó Deus, abençoando e cada vez mais nas aulas, em todo o seu modo de agir, Pai, aqui no nosso meio, Senhor. Continua abençoando, ó Deus, nos dando sabedoria do alto, que nós venhamos sempre, ó Deus, colocando, Aleluia. crescendo na graça e no conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, meus irmãos. Boa noite uma vez mais, Pai do Senhor, Shalom Adonai. Deus abençoe a todos nesta nossa quarta aula na matéria de exegese e hermenêutica, ou hermenêutica e exegese 1. Estamos na página 6, página de número 6. Importante relembrar que nós estamos ainda estudando as leis dos contextos. Na aula passada já iniciamos falando sobre o contexto bíblico, o contexto geral e o contexto imediato da Bíblia. Repito, na aula passada, iniciamos a análise das leis dos contextos, né? Contexto bíblico, geral e imediato. Boa noite, a paz do Senhor, irmão Jonathan Duarte. Essa camiseta tá bonita, Jonathan. Tá bonita, hein? Acho que ele não me ouviu. No que ele tirou o aparelho ali, ele ficou um pouquinho surdo. Está me ouvindo, Jonathan? Não está me ouvindo. Está com alguma dificuldade na sua conexão. Vamos lá. Só quero ter certeza que ele está nos ouvindo para dar a introdução. Está fazendo ali os ajustes. Jonathan, me ouve? Ainda não. Ainda não. Consegue me ouvir, Jonathan? Alô, Jonathan? Consegue me ouvir? Não, ele está com probleminhas de fazendo ajuste, então vamos dar início, né, até que ele faça os devidos ajustes. Perfeito. Página 6, contexto remoto da Bíblia. É um dos mais fáceis. Acredito que eu mencionei sobre este contexto uma, duas ou três vezes, e agora vamos fazê-lo bem prático na sua compreensão. É aquele que está situado a uma longa distância do texto em consideração, mas tendo com ele conexão quanto ao tema proposto ou ao ser estudado. O contexto remoto ele é muito útil para a ajuda do sermão temático, né? Matéria que ainda vamos estudar, a homilética bíblica, né? Na homilética, creio que alguns de vocês já ouviram falar ou não ainda estudaram, claro, mas já ouviram falar, existem três tipos ou três modelos de sermões: o temático textual e o expositivo. O temático, o próprio nome diz, né? Ele se ocupa ao tema, ao assunto, não havendo necessidade de estar preso a um texto-chave, ou a um texto que se coloque, ainda que o texto é usado, mas você vai explorar, ou se explora mais, é o assunto que extraímos do texto. Esse é o sermão temático. O sermão textual, aí sim é diferente. Aí ficamos obrigados a trabalhar em cima do texto, que vai ser entre 2 a 4 versículos. E o expositivo tem mais de 5 versículos. Aí somos obrigados a trabalhar em cima dos 5, 6, 7, 8, 10, quantos que sejam, que fazem parte do sermão expositivo. Eu estou mencionando isso
porque na montagem do sermão temático, repito, temático, não o textual, o expositivo, lançar mão do contexto remoto da Bíblia é super útil. Por quê? Porque você vai viajar na Bíblia dentro dos mesmos assuntos. Nós vamos falar sobre isso, irmão Kelson, um pouquinho adiante, que na verdade tem também o estilo do sermão biográfico, né? Ele é pouco usado, mas se usa, se usa. Irmão André levantou a mão, por gentileza, irmão André. Não, é só uma pergunta, questão, assim, não sei se para frente, como o senhor falou que é só introdução, nessa questão de sermão, o senhor vai dar como é que eu falo? Uns exemplos de como montar o... 100%, 100%, Ah, 100%. Vamos dar a maneira de montar os esboços e orientar o aluno a desenvolvê-los. Que uma coisa é montar o esboço, né, o esqueleto, correto? E outra coisa é desenvolver. O desenvolvimento toma tempo, dá um pouquinho mais de trabalho, exige do aluno leitura do texto bíblico, exige leitura da Bíblia a nível panorâmico, ou seja, se julga que pregar é assim, mas não é assim não. Tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, tem aquelas pessoas que têm o dom, vamos assim dizê-lo, são vocacionadas, têm um dom nato, puro, entendeu? Parece que já tem um esboço escrito aqui dentro. Não precisa nem pegar no papel. Só abre o texto, coloca os olhos ali, questão de poucos minutos, já tem a mensagem todinha. Creio que vocês conhecem pessoas assim, né? Não trabalham com esboço. tem uma O esboço não. facilidade, né? Exato, exato. O esboço, na verdade, ele tem que ser um mapa, ele não pode ser lido. Muitos cometem um grave erro de ler esboço, erradíssimo. Isso não se faz, é uma falta de respeito, é uma falta de ética para a igreja, até diante de Deus. O esboço pode e deve ser usado como um mapa, isso é, para orientar as partes do sermão que o ministrador estará desenvolvendo. Mas repito, tem pessoas que têm dom, um dom maravilhoso. Pega qualquer texto, não importa se ele é temático, textual, expositivo, está aqui na cabeça. Já em questão de poucos minutos, já. Eu conheço uns 4, 5 pregadores aqui nos Estados Unidos que são fantásticos. Você dá qualquer tema ou texto, porque Ô, também são pastor, pessoas. Sim, o meu irmão, ele é assim. Até antes dele fazer o curso, ele nem usava esboço nem nada. eu percebi, o seu irmão, o Depois, evangelista Alexandre, tem. ele falou Ele que tem depois que ele começou a fazer o curso, ele passou a fazer o esboço mais como guia mesmo mapa. ali, mas ele nem Como guia, usa. exatamente. Mas esse deve ser, tem que ser o objetivo do esboço, para ser um mapa, para orientar. Ponto um, ponto 2, ponto 3, do contrário, o camarada se perde. Mas tem pessoas que têm um dom natural que não precisa nem do mapa. O mapa já está todo escrito aqui dentro, que não é o meu caso. Eu não tenho esse dom, né? O dom que Deus me deu, falo com muita humildade, é de ensinar. Então, para ensinar, eu já tenho tudo escrito aqui dentro. Agora, para pregar, muda o assunto. Por isso que eu estou me referindo à questão do contexto remoto. Vamos ler esses textos para nós entendermos qual é a utilidade importantíssima do uso do contexto remoto. Vamos abrir ao mesmo tempo. Vai ser uma tarefa um pouquinho difícil, mas não é impossível. Êxodo capítulo 8, versículo 10. E Números capítulo 33, versículo 4. Se você tiver uma régua, um lápis, uma caneta, procure manter os dois textos abertos, não é? Êxodo capítulo 8, versículo 10 e Números 33, versículo 4. Isso aqui é bastante interessante e vou repetir, isso vai ser muito útil para lá na frente o aluno que tiver uma tendência de gostar, né, de usar o sermão temático. Vamos então manter esses textos
Faça isso, coloque um marcador de Bíblia, uma régua, uma caneta para segurar os dois textos e procura manter a Bíblia aberta nos dois textos. Vamos então na ordem. Êxodo capítulo 8, versículo 10. Quem de vocês, por gentileza, pode abrir o áudio e fazer a leitura? Não importa a sua tradução. Êxodo 8, 10. Ele respondeu: Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Interessante, né? Na Almeida Revista Atualizada, não sei se algum de vocês tem aí essa tradução. Entra uma palavrinha que na tradução do irmão Kelson, que eu acredito que a revista corrigida não tem. Amanhã. Olha que interessante. Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Bem interessante, né? Essa palavrinha ela faz uma certa diferença pela tradução que se lê, né? Algumas traduções não têm, mas as que têm faz um sentido que agora você vai entender. Vamos a Números 33, 4. Quem pode ler? Números capítulo 33, versículo 4. Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízos. Perfeito. Agora a pergunta de grande importância, preste atenção. Não feche os dois textos, mantenha os dois textos em aberto. Qual é o assunto comum? Qual é o tema comum que encontramos na leitura dos dois versículos que acabamos de fazer a leitura? Acabamos de ler Êxodo 8, 10 e Números 33, 4. Eles falam de um assunto, repito, que é Juízo? comum. Hã? Juízo? Que tipo de juízo? Perfeito. Boa conclusão do irmão André, mas temos que saber agora que tipo de juízo é esse. A morte dos primogênitos? Isso. A morte dos primogênitos ali no Egito. Isso tem que levar em consideração. Os dois versículos falam do mesmo assunto, da mesma temática. Estão percebendo? Só que em perspectivas um pouquinho diferentes. Por quê? Êxodo 8:10, na Almeida Revista Atualizada, que é o que peca a ARC, Almeida Revista Corrigida, não diz, mas a atualizada diz amanhã. Então estava na véspera da morte dos primogênitos. Curioso, né? A atualizada não diz isso. Perdão, a revista corrigida, perdão, a ARC, ela não diz amanhã. Ela não define o estado do tempo. A Ela minha não diz, pastor. Então a sua deve ser atualizada. Na Almeida Revista Corrigida. A minha Estranho. Não, também fala. do irmão Kelso, então houve Não, uma não, omissão. não, não. Na verdade, quando ele falou, eu percebi que deu uma travada no áudio. Ô, pastor, Sim. é porque eu li na revista Almeida, a revista atualizada. Eu também tenho a Almeida Revista e Corrigida, também fala amanhã, que eu acabei de conferir. Perfeito. Então, um pequeno lapso. Perfeito, sem problema. Então, a palavra amanhã está aí. Isso é importante. Essa palavra tem que constar em alguma tradução. Se eventualmente alguma tradução não consta, então o sentido fica um pouco, entende, no vazio, fica no ar. O que é importante é a gente situar no tempo, quando foi proferida essa declaração. O assunto é o mesmo, só que a perspectiva é diferente. Estão percebendo? Em Êxodo 8, 10 está falando da véspera do evento. Já Números 33, 4 está falando no dia do evento. Ou já aconteceu. Vamos lá, vamos conferir isso direitinho para vocês observarem isso. Este já seria Números 33, 4. Enquanto estes sepultavam todos os primogênitos,
a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízos. Perceberam? É o mesmo assunto, só muda a perspectiva do tempo. Em Êxodo 8:10 foi na véspera, por isso que Moisés disse: amanhã. Já em Números, o evento já aconteceu. E no mesmo dia que aconteceu, claro, houve uma mobilização para o sepultamento. Isso é importante, tem que ser muito levado em consideração. Professor, me tirou uma dúvida aqui. Este amanhã de Êxodo 8:10 seria, digamos, no sentido figurado, não literal? Literal, literal. Aconteceria no dia seguinte. Então, aí que está a minha dúvida, porque aqui no caso, esse está se tratando da segunda praga. Então, ainda teria as outras até chegar na morte do primogênito, que no Não, 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 caso não, 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 é o não. que o Eu creio texto que de Números fala, não, não? não, 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 não. Creio que a irmã não está entendendo. Está se perdendo um pouquinho. Os dois textos, repito, preste bastante atenção, minha irmã. Os dois versículos falam da última praga, a número 10, a morte dos primogênitos. A diferença de Êxodo 8:10 de Números 33:4 é que Moisés está falando 24 horas antes da realização desta praga, está anunciando o acontecimento desta praga. Lê com muita atenção o contexto. Se a É senhora porque tiver embaixo dúvida, aí, pastor, fala a praga dos Pastor, piolhos e a praga das moscas logo após então, esse texto, né? perdão, Eu acho que a professor. dúvida é essa, não dela. Não, perdão. É porque a minha dúvida ficou, não é nem pelo capítulo, pelo versículo seguinte, é pelo versículo anterior, que o 9, né? Êxodo 8:9 fala: E disse Moisés a Faraó: hum, Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, ficando somente no rio. Aí Moisés responde, e ele disse: Amanhã. E Moisés disse. Não, aí né, Faraó responde, aí ele fala, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém concordo, há como o Senhor nosso concordo com a Deus. irmã, Aí por isso que eu fiquei meio na dúvida, entendeu? concordo com a irmã, concordo com a irmã. Agora, pouca gente sabe na leitura que se imagina que as pragas vieram uma a cada dia. Esse é o problema. Em um dia vieram várias pragas. Oh, quando você lê com atenção o conjunto das 10 pragas, né? Alguns dias acumularam até 3, 4, 5 em um período de 24 horas. É algo que tem que ser analisado. É E porque se eu... quando Moisés foi, né, pastor? Então deixa o povo sair, endurecia. Tentou de novo, então vou mandar Isto, mais. Vou mandar. isto. Preste muita atenção. A Bíblia, a narrativa do livro de Êxodo e Números, não estabelece lapsos específicos de tempo precisos, como, por exemplo, hoje, amanhã, depois da manhã, dentro de 2 dias, dentro de 3 dias. Quando assim acontece, a Bíblia não tem dificuldade em dizê-lo, compreende? A Bíblia não tem dificuldade. Quando a Bíblia não especifica abertamente os lapsos de tempo, então a gente precisa interpretar pela leitura do contexto. Então, se crê na leitura completa das 10 pragas, que algumas dessas pragas aconteceram dentro de um mesmo dia. Imagine o Egito sendo abatido em um só dia por 3, 4, 5 pragas. Loucura, total doideira. Se uma por dia já batia pesado, imagine 3, 4, 5, 6 em um só dia. O Egito estava todo transtornado, todo completamente transtornado. Ô, Mas pastor. essa conclusão você vai chegar quando lê todo o conjunto das 10. Quando você lê o conjunto das 10, aí você vai chegar à conclusão de Números 33:4. Ô, pastor, Oh, o senhor tem, como é que eu falo? O senhor é expert, não tem dúvida disso. No caso, se o senhor for ministrar em números, como é que seria esse sermão? Porque lá em Êxodo fala um dia antes.
e aqui já estava enterrando, né? Sim. Como é que seria assim montar Depende da esse? perspectiva que você queira dar. Falar sobre as pragas do Egito, além de ser, veja bem, algo complexo, tem que ser muito bem estudado para que o ministrador não derrape. Eu já vi muitas boas pregações, Professor, só que, só que vazias de um conteúdo hermenêutico. Sim, minha irmã. tá, me perdoa a minha ignorância, mas eu quero entender e aprender. Eu tô aqui para isso. Quando a gente, no Êxodo 8:10, né, fala, tá falando sobre o amanhã. Porém, se a gente for analisar, olhar Êxodo 10, 22, na nona praga, fala, e Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Ok, agora preste atenção também. A senhora talvez se esqueceu de um detalhe importantíssimo. Os dias judaicos não são dias de 24 horas. Hum, são dias de 12 horas. Tá lembrado? O dia judaico começa às 6 da manhã e termina às 6 horas da tarde. Ou não está lembrado desse detalhe? Que a senhora está pensando como a contagem romana. Mas aqui nós estamos lendo um texto dentro da realidade judaica, dentro da realidade hebreia. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, os 3 dias que a senhora está lendo aí são os 3 dias no contexto hebraico, que no contexto romano não são 3 dias, um dia de 24, outro de 24 e outro de 24. É Tá, um dia mas de. então, Escute, é um dia de 12, outro de 12 e outro de 12. Então, tecnicamente, seriam como 36 horas e não 72 horas. Consegue entender? sim, então aí que continuo com dúvida, porque esse amanhã, então, não seria baseado no tempo de Sim, 12 horas? senhora. Sim, senhora. Então, Por isso que eu estou afirmando. Se a senhora lê o conteúdo das 10 pragas, a senhora vai chegar à conclusão que o espaço de tempo que elas transcorreram foi mais curto que a gente imagina. se não, isso Muito aí eu mais já curto. entendi. Super curto, super curto, super curto. Alguns teólogos acreditam que tudo isso aconteceu entre 3 a 7 No dias mesmo dia na as moscas nossa, também veio, hein? exato, na nossa contagem de tempo, entendeu? Porque Alguns 23 fala, teólogos e porém separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã serei seu sinal. e perfeito, irmão André, tá aí, chegou no Sim. ponto. Não, eu também vi esse versículo. Aí volta a pergunta inicial. Este amanhã aqui não seria uma forma de dizer assim, o amanhã quer dizer assim, o futuro? Porque se for de forma literal, literal, amanhã não faz sentido. Porque a senhora está pensando em dias de 24 Não, horas. não. Pensando em dias de 12 horas, a Bíblia está Faz, relatando o tempo de 12 horas. faz Então, sentido. tecnicamente, a Bíblia, quando ela fala o amanhã, ela está se baseando em 12 horas. Faz Esses três sentido. dias, ela está se baseando também no tempo de 12 horas, porque está baseada no tempo antigo. Faz sentido. Tudo, Entendeu? a senhora Então, tem, essa é a minha a senhora dúvida. tem que esquecer, a senhora tem que esquecer que as vigílias da noite, nesse caso, não são consideradas. As vigílias da noite não são consideradas, que para nós o dia é um tempo cheio de 24 horas, compreende? Eu sei que é um pouquinho difícil a priori, mas a senhora, vou repetir de novo. Se a senhora conseguir ler, toma um tempinho para ler o conjunto das 10 pragas. Se a senhora ler com atenção a cronologia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí a senhora vai ter uma grande surpresa. Uma grande surpresa. Então tudo isso aconteceu com 36 horas. Alguns estudiosos. Entre 36 horas, ou seja, entre 3 dias a 6. Entre 3 a 6. Não menos de 3, não mais de 6. Foi tudo muito aceleradíssimo. Por isso que o Egito ficou arrebentado. Se fosse uma coisa assim, semanalmente, haveria uma possibilidade técnica, vamos assim dizer, de uma recuperação um pouco mais rápida. Mas foi tudo muito em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Egito ficou arrebentado. E Deus dando oportunidade, uma atrás da. São detalhes que não são Caótico, né? Uma vistos. situação caótica. Totalmente caótica. Eu vou dar um exemplo, irmã
Gleice, talvez a senhora esteja esquecendo. Lá em Josué, vamos no livro de Josué, rapidinho, para a gente depois voltar no livro de Josué aqui. É algo um pouco parecido, não é exatamente igual, Essa repito. matéria vai render, hein, pastor? Por isso que ela vai ter a parte 2 no Médio em Teologia. Vamos ao livro de Josué? Professor, Isso, depois eu ainda tenho mais uma pergunta. perfeito. Livro de Josué, capítulo 10. Que temos também uma situação, repito, não igual, mas muito parecida. Muito parecida. Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13. Quem pode ler, por favor? Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detenha-te em Gideão, e tu, lua, no vale de Aijolom. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Como é que se explica, então, entenda bem, a Bíblia jamais, em momento nenhum, ela vai explicar fatos ou acontecimentos científicos, mas ela vai apresentar fatos e fenômenos científicos. E aqui temos um fato científico, um fenômeno científico, porque isso nunca havia acontecido e nunca voltou a acontecer de forma semelhante. Houve uma outra situação parecida, mas não exatamente igual. Como é que se explica esse fato aqui? Vamos lá, irmã Gleice, se a senhora consegue se lembrar. Aqui também tem uma óptica, tem uma perspectiva que muitos se complicam. Pastor, Sim. analisando essa fala, não cortando o assunto, o Sol, na verdade, fica parado, né? A Não. Terra, ele gira em volta do Sol? Aí não foi o Sol que parou. Não, pois é. Ah, É isso que aí não foi. esse é o ponto. Aí tá o problema. Não Porque foi o Sol que para parou. parar a Terra, Deus tinha que parar toda a constelação, o vento que circula. Tudo. Aqui, escute, isso aqui é um fato científico e tem que ser analisado. Isso é sério. Uhum. A Bíblia não explica os fatos científicos, mas ela os expõe, apresenta. Aconteceu assim, tum. Sobre a questão do movimento do Sol, da Lua, das estrelas, só pôde ser compreendido a partir do segundo século antes de Cristo, não é? Por vários matemáticos e filósofos gregos. E só no século XVI, com Galileu Galilei, Johannes Kepler, Nicolau Copérnico, Isaac Newton, astrônomos da época, famosos e renomados, é que eles decifraram exatamente o que aconteceu aqui neste texto. Tanto que nas pesquisas desses astrônomos que eu acabei de mencionar, eles mencionam esse texto bíblico. Até então, escutem, até antes de 1400, a Igreja Católica ensinava que a Terra era o centro de todo o universo, ou seja, tudo girava em torno da Terra. Só você fazer uma pesquisa no Google. Até aproximadamente 1400, 1450, a Igreja Católica ensinava: tudo gira em torno da Terra, mas muda da água para o vinho a partir do século XV e XVI, porque vem à tona uma ciência que está dentro da geofísica chamada heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? Hélio é a palavra grega para sol, que o Sol é o centro de um sistema planetário chamado Sistema Solar. E ao redor do Sol gravitam e movimentam-se todos os seus planetas, que são 9. Então, como é que se explica esse fenômeno aqui? Na verdade, Josué, ou quem escreveu esse relato, não tinha a mínima ideia dos fatos científicos que estavam acontecendo. Então, a pessoa que escreveu foi testemunha ocular, provavelmente foi Josué, não se sabe exatamente quem foi o autor, mas se crê que tenha sido Josué. Então, imagina Josué olhando o sol parado. Josué era um científico? Josué era um experto na área de astronomia da época? Não. Isso era dado aos persas.
certo? Então, na linguagem simplista do momento, Josué diz: o sol é que parou, mas na verdade não foi o sol que parou. Tecnicamente, a rotação da Terra parou exatamente, estava quando o Sol estava no meio, ou seja, em torno de meio-dia. É aquela descrição aqui, ó. E o Sol se deteve e a Lua parou. Está aqui no versículo 13. O Sol, pois, se deteve no meio do céu. Isso é importante entender, ó. No meio do que indica para nós o meio do céu? Meio-dia. Foi em torno de meio-dia. Em torno de meio-dia. Então, na verdade, foi a rotação da Terra que, pum, parou. Parou tudo. No momento que para, preste atenção, você está observando que a Lua também para? No que para a rotação da Terra para a Lua. Porque a Lua se movimenta, ó. Nunca ninguém teve a curiosidade de estudar isso? Dê uma olhadinha lá no O Google. famoso Até, eclipse. até exatamente o Eu fenômeno já, dos eu já tinha eclipses. ouvido, eu já tinha ouvido falar sobre essa questão. Olha que coisa Por isso que eu interessante. trouxe esse Ó, ponto. se a Terra se move, ó, o fenômeno das marés, em função de quê? Do movimento da Terra em relação à Lua. A Ou questão de seja, Ezequias também foi o mesmo fenômeno, pastor? como? De Ezequias, A que Deus mesmíssima coisa. voltou. Hã? A mesmíssima coisa. Ele retrocede a rotação da Terra. A Terra ela se move de oeste, preste atenção, anotem isso, se quiser anotar, isso é interessante. De oeste para leste. Oeste, ou seja, da esquerda para a direita. No texto de Ezequias, diz que Deus fez o quê? O que ele fez? Ele retrocedeu o quê? 10 graus. O que é retroceder? Voltou 10 graus no relógio de Acabe. Aí você estuda o relógio de Acabe e descobre que 10 graus voltando para trás são 15 minutos. Ou. Agora, olha Que outra coisa que significa nesse 15 texto. anos, né? Tem a ver? Não, 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 não. Ah, sim. Se faz Não, uma associação que não corresponde. Tá? Foram 15 minutos. Agora, olha o sim, texto sim. aqui de novo, de novo. Josué 10, 13. E o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Aqui temos um hebraísmo, que quer dizer quase um dia inteiro. Entre 30 a 50 minutos. Quando nós estudamos hebreus, o que é hebraico? São expressões no hebraico que vão trazer um significado que nós normalmente não conhecemos. Então, quando você lê na Bíblia por quase um dia, guarde isso na mente. Funciona entre 30 a 50 minutos. E os astrônomos, em 1972, descobriram, vai lá no Google, um dia desapareceu no relógio do tempo dos seres humanos. Mas a Bíblia já diz perfeitamente. Aqui foram 23 horas e 45 minutos. Sim, porque o O sol que não se pôs, né? O céu. A Terra parou 23 horas, está provado, gente, está Sim, provado. A sim. NASA já lançou essa pesquisa. A Terra parou 23 horas e 45 minutos aqui. E depois, no tempo de Ezequias, 425 anos depois, a Terra voltou para trás 15 minutos. Conta. 23 horas e 45 minutos. Quase um dia. 15 minutos que voltou para trás. O dia inteiro. Pronto. A ciência está assim, ó. A Bíblia mentiu? Não. Só que a Bíblia ela expõe numa linguagem super simplista, que aí convém nós estudarmos o estilo de literatura, os fenômenos conhecidos na época, aí temos que lançar mão do contexto histórico, do contexto referencial, do contexto Mas se a gente literário. for pregar isso aí, vocês vai falar que a gente está pregando heresia. Mas isso é hermenêutica, irmãos. Por isso que é muito fácil eu pegar um texto fora do contexto, eu posso colocar qualquer coisa que me dá na cabeça. Mas quando você entra fundo no texto. Posso dar outro texto, irmã Gleice? Eu acredito. Nós não estamos fugindo do assunto, é só para deixar dissipado toda e qualquer dúvida. Mateus 27. Eu creio que já falei sobre esse texto. Só que a maioria se esquece ou não percebe. Mateus 27. Isso não é coisa da minha cabeça, não, irmãos.
Eu tenho passado mais de 50 anos da minha vida estudando isso aqui. Eu não sou dono da verdade. É impressionante. Nós que tá vindo agora então, hein? Tem um Quanto caminho mais eu longo, hein? estudo, eu chego à conclusão: papai, eu não sei nada. Nada. Eu tento saber alguma coisa, mas na minha tentativa de saber alguma coisa, pobrezinho de mim. O bom é que o senhor Aliás, tá preparando, né, pastor? Já trilhou, né? olha, se eu aprendi 1% do que eu tive a aprender, já estou no lucro. Sou muito sincero. Se em 51 anos eu aprendi 1% do que eu tinha que aprender, estou num tremendo de um lucro, estou feliz da vida. Não vou precisar muito, não. Mateus 27. Pastor, Sim, senhora. eu penso então que a gente também tem que pôr em conta quem está escrevendo, né? Igual você falou de Josué, que ele era uma pessoa que não Exato, era exato. científico. Então, isso tem que. Exato. Moisés não era científico, ele era príncipe do Egito, ele tinha um conhecimento fantástico das ciências da época, mas ele não era um experto, não é? Em matemática, não era um experto em física, não era um experto em química. Temos que entender isso. Ele foi um escritor usadíssimo por Deus, com uma revelação maravilhosa, com uma formação extremamente grande para a época, né? Ele era um polímata, ou seja, ele conhecia muita coisa, mas não era um experto. Temos que levar em consideração isso, que a linguagem da Bíblia ela tem que ser investigada a fundo. Mateus 27, o momento da morte do Senhor Jesus Cristo. Olha só que loucura. Já falei sobre isso, alguns já ouviram, outros se esquecem. Mateus 27, 50 ao 53. Esse é outro texto que dá um certo nó na cabeça. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Vamos lá. Vamos parte por parte, para ninguém se perder no meio do caminho. Dia da semana e hora que Jesus morre. Alguém se lembra? Sexta, 3 horas da tarde. Isto, sexta-feira, 3 horas. Porque Mateus fala a hora nona. Ou quer dizer, Mateus usa o sistema judaico do tempo. João usa o sistema romano, que é igualzinho o nosso, 24 horas. Então, se o dia no sistema judaico começa às 6 da manhã, a nona hora, 3 horas da tarde. Anotaram? Sexta-feira, 3 horas da tarde. O que acontece na sexta-feira, 3 horas da tarde? Ó, 5 acontecimentos. Anote. Na sexta-feira, 3 horas da tarde. 5 acontecimentos. 1, 2, 3, 4, 5. Vão acontecer em sequência. Preste atenção. Primeiro acontecimento está no versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. De alto a baixo. Segundo evento está dentro do versículo 51. Fenderam-se as rochas. Terceiro evento está no versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Aqui nós temos o quarto evento. Então preste atenção no versículo 52 que acontece. Abrem-se os sepulcros. Ficou de boa? Só abriu o sepulcro? Não. Ressuscitou um grupão de gente. E a Bíblia diz que são santos. Quem foram eles ou quem são eles? Não sabemos. A Bíblia não dá detalhes, a Bíblia não descreve, não diz nomes, não entra em detalhes. Só diz que no que abre os sepulcros, ó, estão prestando atenção? Abre-se os sepulcros, ressuscita aquele povão. Agora a confusão daqui no 53. Olha o problema no 53. E saindo dos sepulcros, quando? Quando? Depois da ressurreição dele. E quando foi a ressurreição de Jesus? No domingo, Domingo. de manhã. Em que horas, exatamente? 6 da manhã? 6 da manhã. Como é que eu sei disso?
Mateus capítulo 28, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. No texto grego, na primeira hora do primeiro dia da semana. No texto grego tá, primeira hora do primeiro dia. Por alguma razão, Almeida decide colocar ao entrar e não a primeira hora. Estão entendendo? Isso é uma questão de tradução. Então o texto grego diz, não é? Primeira hora do primeiro dia da semana. Espera aí. O que está acontecendo de estranho aqui então, no versículo 53? Aqui tem um negócio estranho. Na lógica humana, não bate, não encaixa. Alguém está percebendo? Na lógica, não na lógica, na nossa lógica aqui, o 53 tem algo estranho. Ou ninguém percebeu? Mas quando eles ressuscitaram, eles já puderam sair, não? Lê de novo o 53. Porque na Não, lógica a gente 52, ué. lê, O quando 52. Jesus morre, o sepulcro abre, mas ele só sai depois que Jesus é ressuscitado. É como se eles ficaram 3 dias lá dentro do sepulcro. E Na vivo? verdade, ficaram 3 dias O texto já diz, né? judaicos dentro do sepulcro quietinhos. Eles só saíram depois da ressurreição de Cristo. Pastor Claudiano, lhe dou quarentão aqui agora. Eita, Pastor Mas o texto Claudiano. é claro. Mas muitos não entendem isso. Leem com uma sequência no tempo. O texto é claro, concordo, mas a falta de atenção na leitura, esse é o problema. Uau! Aí eu pergunto, por quê? Qual a razão? Por quê, pastor? Por que eles ficaram ali quietinhos? Eles não poderiam sair do sepulcro no dia exato que eles ressuscitaram, ou seja, quando Jesus morreu, sexta-feira às 3 horas da tarde? Tem uma razão. Vamos lá. Por causa do Quero dar. primogênito da ressurreição seria Cristo. Já lhe Não, dou 75. Ei, papai, mais 75. Mas, porque ô ninguém pastor, poderia ressurrir. Deixa eu abrir rapidinho isso Mas aqui. eles já estão ressuscitados, ué. Preste atenção. Independente Preste da atenção. ordem. Presta atenção. Presta atenção. Se nós estudarmos o conjunto, tem que estudar o conjunto. Isaías, presta atenção. Se quiser anotar, anota. Estude, leia. Isaías, Ezequiel, Jeremias, Oséias, Amós, Miqueias e Obadias. Se você pega esses 7 livros dos profetas do Antigo Testamento, você vai descobrir que existe uma promessa, uma profecia, que é uma promessa, que o Messias seria o primogênito dentre os mortos. E o que quer dizer primogênito? O primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Se aqueles mortos aparecessem, saíssem No caso, vai antes, pela vista, né? Porque eles já escute, estavam ressuscitados. mas se Jesus, escute, se aqueles mortos saíssem dos sepulcros imediatamente, a profecia seria Seria em cumprida? vão, né? Não. A profecia teria que ser cumprida. Então Deus fez 2 milagres aí. Dois. A ressurreição em si não é um milagre? Sim ou não? Outro grandíssimo milagre. E depois da ressurreição, eles foram retidos 3 dias judaicos, 36 horas lá dentro. Não comeram, não beberam. Milagre se explica? Não tenta explicar milagre. A tua cabeça vai fazer assim. Aí depois que Jesus ressuscita, eles saem. Loucura total. Total. Consegue explicar isso na lógica humana? Impossível. Mas o texto nos mostra. Alguém percebeu ou não? Mas a maioria tem dificuldade de perceber no texto. Eu tenho outros textos que eu vou mostrar para vocês. Calma, devagar. Ó, respira fundo. Mas, ô pastor, deixa eu perguntar uma coisa para você que eu fico meio confusa. Com relação na Páscoa, né? A Santa Ceia, né? Que, tipo, Jesus, ele só
ele, né, teve a Santa Ceia só na Páscoa, né? E por que que aplica nas igrejas pentecostais, né, nas evangélicas, que tem que fazer a Santa Ceia todo o primeiro mês todo o primeiro início do mês? Não existe uma data específica, minha irmã. Isso vai muito da igreja local, da denominação. Eu conheço, por exemplo, igrejas hispanas. Você pode não acreditar. Eu convivo com muitas igrejas hispanas aqui na Flórida, na Califórnia, em Illinois, na Pensilvânia. Eles têm ceia todo domingo. Mas tipo, o que eu vi que é errado, que só existe uma vez que pode se ter a Santa Ceia é na Páscoa. Eu vou repetir para a senhora entender com mais clareza. Jesus, quando institui a ceia, a senhora vai lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Aí Jesus dá como ela deveria funcionar. O texto-chave diz: Fazei tudo isto em memória de mim. Sim, O que quer certo, dizer em memória de mim? Temos que fazer, na medida do possível, lembrando a pessoa dele, sempre lembrando da pessoa dele. certo. Não importa. Tem igrejas que fazem todo domingo. Tem igrejas que fazem só um domingo por mês. Eu conheço uma igreja brasileira na Califórnia que faz o primeiro e o terceiro domingo. É muito variável. É um pouco estranho fazer uma vez por ano? Confesso que sim. Porque é um fato tão maravilhoso na vida do cristão, tão glorioso, que é a ressurreição de Cristo. Irmãos, vamos parar para pensar. Se não houvesse a ressurreição de Cristo, nós estaríamos aqui hoje? De Não, jeito maneira. Nossa salvação seria em vão. E por que não comemorar com frequência? Com não, eu também, frequência. sim, mas eu conversei com uma americana e ela falou que era errado, que Baseado em Jesus, quê? Não, ela agora, falou que agora, era errado. Ela começou a ver a Bíblia para mim, aí ela falou, mas vem cá, como que a sua igreja faz a Santa Ceia todo primeiro de mês, que se Cristo fez a Santa Ceia somente na Páscoa, que podemos participar da Santa Ceia somente na mas esse é Páscoa? outro problema, minha irmã. Ela está se baseando num fato isolado do momento que aconteceu lá atrás, que não se Sim, estabeleceu em um padrão. Isso não é um padrão. O padrão é o estabelecimento da ceia. Agora, sim, a frequência da ceia, nem Paulo diz isso. Se Paulo tivesse que dizer, ó, vocês vão ter que fazer a ceia todos o primeiro domingo, ou todo o primeiro e terceiro domingo. Você sabe lá, lê com atenção. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do sim, versículo fazer em 23. memória de mim, sim, Em momento nenhum coloca frequência, ou seja, quantas é, vezes deve acontecer. Tem que acontecer. sim. Agora, com respeito à frequência, ninguém, nem Jesus, nem Paulo, nem os apóstolos estabeleceram. Então isso está em aberto, né, para qualquer tipo. Então quer Isso. dizer que está em aberto, Agora, né? vamos trabalhar com uma coisa chamada sentido comum, coerência. Se nós cristãos valorizamos tanto a ressurreição e morte de Jesus, por que não comemorar uma vez por mês? Ou, se possível, até duas, ou até três. E os hispanos fazem, em algumas igrejas hispanas, fazem todo domingo. É muito curioso. Quando eu vou à Califórnia, pelo menos duas vezes por ano, nessa igreja, é engraçadíssimo, é todo domingo. Eu já fiquei lá com eles 2 semanas, né? Falei, rapaz, nem na minha igreja eu faço isso, né? Um domingo e vou outro domingo. Eu tô querendo passar lá um mês com eles para eu tomar ceia todo domingo. É gostoso, porque o ambiente espiritual é outra coisa. Irmã Gleice, solta a sua dinamite, por favor. Eu quero ser abençoado pela senhora. A senhora sabe que a senhora me abençoa muito. Meu Deus, só não tem ideia. Pastor, então, que assim, eu entendi todo esse contexto que o senhor falou sobre a questão do tempo, tempo judaico, contagem de tempo, ah, né, o nosso agora com o tempo antigo é diferente. Para a gente avançar, que a gente está parado muito Sim, tempo em cima dessa questão, para a gente avançar um pouquinho, que eu quero abrir tá, outros textos para vocês verem diferenças. E, tá. e, e, Então, se- e- a minha pergunta se a cronologia das pragas aconteceu num período curto de tempo, né, de algum
Por que então, me explica então, por favor. Gênesis não, Êxodo 7, 25, que fala: assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Ou seja, depois que ele feriu o rio, passou 7 dias. Isso, depois da segunda. Aí vem a segunda praga, que é onde tem o texto que está a referência, né? Que fala o amanhã. Depois deste amanhã, ainda tem mais 7 pragas. 7, 8 pragas. Então, assim, não está entrando na minha cabeça, pastor. Vou repetir uma vez. Mais uma vez, eu creio que vai ser a última. Se a senhora não entendeu, eu lamento, que eu não consigo lhe convencer dentro da perspectiva. Porque a senhora tem que ler o conjunto das pragas. Se a senhora ler, aí a senhora vai conseguir pegar um pouco. Se a senhora até o momento não leu o conjunto assim das pragas, primeiro, os dias aí não são de 24 horas. Volto a repetir, são de 12 horas. 7 dias seriam 3 dias e meio na nossa contagem de tempo. É só isso, 3 dias e meio. Muitos expertos acreditam que a totalidade, o espaço de tempo que abrangeu as 10 pragas poderia ter acontecido entre 3, 6 ou até mesmo 10 dias. Vou repetir: 3, 6 ou até 10 dias no nosso tempo, no nosso calendário. Eu sou favorável a 10, faz mais sentido, porque se você analisa ponto a ponto, chegará esse lapso de 10 dias. Já me fizeram uma pergunta: qual o tempo que se gastou os 3 milhões e 600 mil israelitas a cruzarem o Mar Vermelho? Você já ouviu alguém fazer essa pergunta? Irmã Gleice, eu lhe pergunto. 40? A Bíblia dá detalhes em tempo. Quanto tempo os 3 milhões e 600 mil israelitas cruzaram o Mar Vermelho? A Bíblia não dá. Mas quando você estuda geografia bíblica, presta atenção. É tudo uma coisa que encaixa com a outra. Quando nós estudamos a geografia bíblica, nós vamos descobrir que havia uma distância entre 14 e 18 quilômetros de um lado a outro. Ou seja, eles estavam na península do Sinai e iam cruzar o Golfo de Acaba. Porque o Mar Vermelho, outro detalhe, isso aí é geografia bíblica, ele tem 2 braços. Um braço é chamado Golfo de Suez e o outro braço, lá do lado leste, é chamado Golfo de Acaba. Ao longo de muitos séculos se imaginou que o cruzamento do Mar Vermelho foi pelo Golfo de Suez, mas está provado através de novas pesquisas arqueológicas que foi pelo Golfo de Acaba. Então, o povo de Israel fez uma viagem assim por cima da península do Sinai e não indo até o fundo. Aí temos um probleminha, que em 5 anos os livros de geografia vão corrigir. O atual Monte Sinai não é o que se conhece, que todo mundo faz as viagens, as peregrinações. Não, o atual Monte Sinai está do outro lado. O que? Sim, no lado da Arábia Saudita. Porque já foram encontrados os restos das carruagens de Faraó no fundo do Golfo de Acaba. Se você tem dúvida, eu vou passar no grupo um slide para vocês verem, eu vou postar lá. Isso foi encontrado em 1987, resíduos das rodas dos carros de Faraó. E tem uma coluna que Salomão levantou no seu reinado, comemorando a passagem do Mar Vermelho exatamente ali, no Golfo de Acaba. Então, de 14 a 18 quilômetros a distância. Faz um cálculo. 3 milhões e 600 mil pessoas. Quanto tempo vocês imaginam que 3 milhões e 600 mil pessoas, com crianças, com carruagem, com bagagem, cruzariam o Mar Vermelho? Um mês, né? Não, um mês é demais. Aí o irmão chutou, a bola foi longe demais. Eita, a bola foi chutada Eu com falo pelo força. tanto de pessoa, né? Tropeça um no outro. Uma semana, pastor? Uma Em semana? média, de 5 a 7 dias. O que era muita gente, irmãos. E não tinha como ir rápido. E se nós lemos o texto anterior, Deus segurou Faraó e seus exércitos com a coluna de fogo um bom tempo. Ainda que a Bíblia não diz o tempo. A Bíblia diz o tempo? Não diz.
Eles ficaram ali retidos, até que a coluna de fogo, ó, dissipa, e aí os carros de farol vêm e vai no meio. São detalhezinhos que a gente tem que prestar atenção na leitura do texto e temos que usar uma coisa chamada sentido comum. Irmã Gleice, eu dou a segunda dica. Leia todo o segmento das 10 pragas. Se ficar alguma dúvida, eu com todo prazer, na medida do possível, vou lhe apresentar as conclusões dentro da hermenêutica da exegese. Se a senhora não chegar à conclusão, aí fica mais complicado. Aí o Espírito Santo vai lhe ajudar, né? Eu sei que é difícil a priori, eu sei que algo não é muito fácil de se assimilar. Vamos então a Êxodo 12:37, para a gente ir a outros textos. Não vamos ficar em cima de um só texto, não, porque... Pastor, Sim, senhor. só uma colocação bem rápida aqui sobre a irmã aí, falando da Santa Ceia e a Páscoa. Vamos lá, 1 Coríntios 11:25. Certo. Fala, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos certo. lá. Muitas das vezes a gente esquece até o que a gente comeu semana passada, certo? Exatamente. Jesus ali falou que a gente tem que fazer isso todas as vezes em memória dele. Então, a ceia mensal é um culto em celebração da morte e ressurreição de Jesus. Perfeito. Fazer menção do que a palavra de Deus está dizendo. Bom, perfeito. Agora, a gente tem que entender que ali foi uma situação excepcional, que foi a instituição da ceia coincidindo com a Páscoa judaica para o cumprimento das Escrituras. Não é? Que Jesus ali estava cumprindo tudo o que aconteceu na Páscoa judaica, ou seja, ele como Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Agora, com respeito à frequência da ceia, fica ao critério de cada igreja e de cada denominação. Agora, por uma questão de coerência, repito, coerência, que é sentido comum, como um evento tão lindo, por que não fazer isso uma vez por mês, 2 vezes, 3 vezes, ou todos os domingos? Uma vez por ano é estranho. Eu confesso que é bem estranho. Porque é como que queremos dizer, não, o sacrifício de Jesus não foi tão importante assim. Coisa rápida, pastor. No caso, igual Jesus estava reunido na mesa, ele estava falando no sentido só da ceia ou na comunhão ali? Porque ele estava falando mesmo falar de Páscoa, ele relacionamento, estava né? falando da Páscoa judaica. Lembre-se disso, ele estava comemorando a Páscoa judaica, a morte dos primogênitos, a saída do povo de Israel do Egito. E ele aproveitou o momento para cumprir a profecia que falava sobre ele, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, ele fez 2 coisas ao mesmo tempo. Estava cumprindo um ritual do Antigo Testamento, como um bom judeu, e estava cumprindo uma parte da escritura que recairia sobre a pessoa dele. Ou seja, ele estava ali finalizando o antigo pacto e dando início ao novo pacto. Tá lembrado? Este cálice representa o sangue do novo aliança, do novo pacto. Então ali Jesus estava inaugurando o Novo Testamento, o novo pacto, a nova aliança. Então Jesus estava fechando, ó. Até aqui funcionou os profetas. Até aqui funcionou o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Daqui para frente agora é a nova aliança selada pelo derramamento do sangue, que será o meu dentro de pouco tempo. Isso chama-se tipologia bíblica, que é um adendo, é um anexo à hermenêutica bíblica. Vamos lá. Êxodo 12:37, números 20 e 16. Irmãos, nós temos ainda texto aí que vai rolar nossa cabeça para trás, para frente e para trás. Êxodo 12:37, números 20 E falando e nisso, que nós não 16. saiu nem da primeira frase. Não, isso aí. Nós estamos na parte mais importante do estudo da hermenêutica, a lei dos contextos. Amém. Se nós conseguimos estudar um pouquinho e reter um pouco, nós estamos já no lucro. No lucro, Amém. gente, no lucro. Não, porque às vezes a gente fica preocupado em andar, né? Mas
Está sendo Não, válido. essa é uma ciência de grandíssima importância, ela é desconhecida por 90% dos obreiros. É triste dizer isso, eu fico angustiado. 90% dos pastores não entendem, não conhecem, não aplicam, e aí o problema é que dá. A gente está ouvindo hoje dos púlpitos bobagem, besteira, heresias, de graça, né? Pastor, é, Sim, senhora, rapidinho, dentro do que o senhor está falando aí, eu gostaria de fazer um comentário. faça. Aconteceu um episódio no nosso ministério em que todas as vezes que me dá a oportunidade para a oração inicial do culto, eu sempre peço que o Senhor, assim, nas minhas orações, geralmente eu peço que o Senhor visite os enfermos, visite os leitos de hospitais, as viúvas, os órfãos, aqueles que choram. Eu sempre peço, né, para o Senhor visitar. E aí um pastor, né, que se integrou na nossa igreja há pouco tempo, ele meio que distorceu a minha oração. Eu fiquei muito constrangida nesse dia. Ele falou assim que nós somos tão hipócritas de pedir ao Senhor que vá em algum lugar onde que o Senhor já nos deu autoridade. Ele disse bem assim que o Senhor disse que em nossas mãos estão poder da cura, de pisar em serpentes, escorpiões e não nos fazer dano algum, e que a gente fica responsabilizando o Senhor de ir em um lugar onde Ele mandou que nós fôssemos. Eu fiquei sem entender muito isso que ele disse e me senti mal, porque A não. autoridade ele nos deu. Agora, essa autoridade, ela não funciona como eu tivesse. Me permite um exemplo? Deixa eu ver aqui. Que eu tenho uma tampa de uma garrafa. Essa autoridade, ela não é como isso aqui, ó. Pim! Eu aperto e acontece a hora que eu quiser. Hum. Entenda bem. A palavra autoridade quer dizer cobertura, revestimento. É como se fosse um pullover. Estou usando aqui um pullover, ok? Mas para o pullover funcionar no meu corpo, eu tenho que entender as condições ambientais. Se ele não está me aquecendo, é porque eu não estou obedecendo às condições que requerem o bom funcionamento. Ou seja, a autoridade Deus nos dá. Mas para o funcionamento dessa autoridade tem que ser de acordo com o tempo e a vontade de Deus. Aí se explica porque tem pessoas que nós oramos e pedimos a cura. E Deus cura automaticamente ali na hora? Não. Estamos sem autoridade para que isso não aconteça? Não. Temos autoridade. Só que ela funciona no tempo e na forma de Deus. Oh, tem casos que você ora e acontece ali, tchum, na hora. Eu já tive essa experiência. E é uma coisa que assusta. Você ora e, bum, acontece ali na mesma hora. Uau! Aí alguns, não entendendo isso, pensam: não, eu sou poderoso. Rapaz, eu grito e cai fogo do céu. Eu tenho força. Eu sou o cara. Não, 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 não. A coisa não é assim, não. É quando Deus quer. Tem outra situação chamada dom da fé. Já ouviu falar do dom da fé? Para Deus, Deus capacita alguns com esse dom. Aí, interessante. Eu conheço dois pastores, um no Brasil e um aqui. Tudo que eles oram e pedem acontece ali. Tum! Ó. Oh, porque tem o dom da fé. É assustador. Quando você vê essa pessoa. Tá raríssimo encontrar pessoas com dom da fé. O povo tá pedindo dom de profecia, dom de isso, dom de aquilo. Eu quero o dom da fé. Para primeiro eu crer mais na palavra. Segundo, eu ter mais relacionamento com Deus. E terceiro, eu ter graça, humildemente falando, para Deus fazer a obra de libertação em tantas vidas. Isso eu peço, Senhor, eu quero, não quero dom de profecia, não quero dom de milagres, não quero dom de maravilhas, não quero interpretação de língua, não, 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 não quero sonhos, me dá o dom de fé. Com o dom de fé, já estou com o pacote completo. Para pensar, eu e você com o dom de fé, o que a gente faz? Pode fazer no reino de Deus. Estrago no campo do diabo, ou não? Eu estou errado, gente? Com o dom da fé, nós fazemos um estrago violento no campo do diabo. Um pecado que aborrece o coração de Deus chama-se incredulidade. E hoje a igreja está cheia de gente incrédula. Ei, vai acontecer? Vai acontecer? Será? Tem câncer terminal.
Estágio 5, não vai acontecer, não tem como, não tem como. Ei, começa por aí. E começa pelos obreiros. Ih, aquela irmãzinha, pobrezinha. Ih, não dá nem pelo café, não dá nem pro café. Ela orar, as pessoas hoje estão na igreja, mas infelizmente carecem de fé. Os discípulos, alô? Os discípulos caminharam com Jesus tantos anos. E o que eles disseram em um momento? Senhor, aumenta-nos a fé. Homens de pouca fé, né? Que Jesus disse. Para pensar. Eles caminharam com Jesus 3 anos, dia a dia, todos os dias, dia a dia. E nós estamos caminhando todos os dias olhando com Jesus? Jesus está batendo no nosso bracinho, está batendo no nosso ombro. Ei, Kelso, tô aqui do teu lado. Ei, Flávia, minha filha, vai à frente. Claudiano, meu filho, vai à frente. Ele está conosco, mas a gente está convivendo com ele fisicamente, ele está nos tocando diariamente? Não. Graças a Deus, aqueles que estão buscando, recebendo a sua presença, por isso que a gente tem que estar no contato constante com ele. E é difícil. É. Se os discípulos tinham esse contato constante, faltaram-lhe a eles a fé, o que sobra para nós? Alguém está me entendendo, gente? A gente tem que correr atrás de fé. Não, eu É a minha entendi o que ela oração. falou, mas eu acho que o que ela falou aí, a irmã, eu observo isso também. A gente que, assim, um exemplo, eu não sei qual o caso dela, né? Mas pessoas que são novos convertidos, têm pouco tempo, não tem muito tempo, e tem pessoas que têm mais tempo de cristianismo, né? E reprime as pessoas, às vezes, que são novos convertidos, estão Há casos dessa natureza, sede de há fé, casos. sede de busca, sede de fazer a obra e quer oprimir aqueles que estão, né, É. recém na obra. Vamos rapidinho, irmão Kelson, que precisa avançar, precisa avançar. Irmão Kelson, precisa avançar. Ô, pastor, no meu ponto de vista, eu creio que o pastor ter falado com a irmã Aline foi uma parte de insensatez da parte dele, pelo fato de que a Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Infelizmente, ele faltou com a prudência. Ele foi Sim, imprudente. Porque o que me impede de estar ali na igreja? Eu tenho fé que Deus pode ir lá no hospital visitar sim, uma pessoa que está num leito de cama ali, pode ser até em caso terminal, até sim, se eu orar para Deus visitar um presídio para libertar um. Quando Pedro estava preso, a igreja não Isso, fazia isso, oração. isso. Isso, o que isso me Com... impede? Não impede nada, porque dentro da igreja ali, eu orando e com a concordância dos irmãos também que tendo fé, Deus sim, faz milagre. sim, São vários fatores que trabalham em cima. Agora, com todo respeito, irmã Aline, esse pastor faltou com a prudência, não é? Faltou com a ética. E a fé, ela sempre tem que ser um elemento para ser motivado, nunca ao sim, contrário, reprimido, exato, apagado, sempre exato. motivar. É tão difícil ter um exercício dessa fé, vai lá um camarada, sendo um pastor, ainda desmotivar o uso da fé, caramba, é um negócio meio estranho. Vamos lá, gente. Êxodo 12, 37. 12, 37, números 20 e 16. Êxodo 12, 37 e números 20 e 16. Vamos lá. Êxodo 12, 37 diz assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Preste bem atenção aqui nos detalhes desse texto. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então, o texto aqui está muito claro. 600 mil homens. Perceberam? Não entra o número de mulheres e crianças, só homens. Perfeito. Vamos em números 20, 16. Números 20, verso 16. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz e mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Existe alguma semelhança, alguma ligação entre esses dois versículos ou não? Existe. Agora, aqui tem que prestar muita atenção, que aqui a gente pode derrapar aí forte. É a saída, né,
do Egito? Certo, é a saída. Mas qual é o ponto de ligação? Perfeito. O texto fala exatamente isso, a saída da nação de Israel do Egito. Mas aqui tem um ponto de ligação, que é muito curioso, que a maioria não percebe, por causa da falta do conhecimento de geografia bíblica. Se você conhece um pouquinho a geografia bíblica, então aí você vai ligar. Vai conseguir fazer a conexão. Porque os dois versículos falam do mesmo assunto. Só que tem um ponto de conexão, ponto de ligação. Consegue me entender? Não? Eu já vou direto. Em Êxodo 12:37, está falando exatamente, preste muita atenção, se quiser anotar, seria interessante, do momento da partida. O momento da partida. Oh. Como é que eu sei que é o momento da partida? Eles saíram de Ramsés para Sucote. Se a gente olha no mapa, ó, Ramsés e Sucote a uma distância de 38, 42 quilômetros. Então desceram, saíram lá do delta do Nilo e desceram na direção próximo ao Golfo de Suez. Não chegaram a tocar o Golfo de Suez. Entrando na área do deserto de Sim. Aí cruzaram todo o norte da península do Sinai. E diz a escritura que aconteceu com a nação de Israel. Começaram a fazer o quê? Deu um probleminha. Depois que eles começaram a transitar no deserto. Qual foi o probleminha? Murmuração? Murmuração. E aí? Foram abençoados com a murmuração? Não. Ficaram, ó, dando ó, volta até morrer. dando volta. E aí, em Números 20:16, esse é o ponto de ligação. E clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo e nos tirou do Egito. Ok. Aqui é a nação que está falando de algo que aconteceu lá atrás. Estão acompanhando? Aconteceu lá atrás. Mas agora observe o que a frase seguinte diz. E eis que estamos em aonde? Cádiz. Cádiz Barneia é a entrada da Terra Prometida. Qual é o ponto de ligação, então, entre o versículo Êxodo 12:37 e Números 20:16? A saída Que estavam da terra do perto Egito da promessa. e a chegada na Terra Prometida. E o que aconteceu? Um lapso de 40 anos. Hã? 40 anos. Esse é o ponto de ligação. Fala do mesmo assunto. Saída e chegada. Saída e chegada. Saída e chegada. Alô? E Como que essa ninguém chegada, percebeu isso? alguns pregadores falam que seria em torno de 11 dias, pastor? Se eles Obedecer. seguissem as normas. Se eles seguissem as normas que Deus havia estipulado, eles conseguiriam fazer pelo litoral, pela costa, entre 11 a 12 dias. Entre 11 a 12 dias. Mas a murmuração levou eles a 40 anos. Loucura, total. Total, total, total. Pastor, mas Alguém essa... Pode falar. Esses 40 anos foram literais, sim. Porque o ano judaico tem 360 dias. Parecido com o nosso, não é verdade? O nosso tem 365. Então, vamos dizer que foi em torno, se a gente for colocar na matemática, foi em torno do nosso calendário, 38, 37 anos. Mas tem algum 40... versículo que fala de 11 dias, pastor? Como é que seria essa interpretativa? Não existe nenhum texto que fala sobre isso. Isso é uma conclusão que se chega quando você estuda a geografia bíblica. Aí você lança a mão de documentos das caravanas dos árabes, eles faziam o tráfico de mercadorias entre o Egito e a Terra Prometida, e essa documentação mostra, com todas as letras, que era em torno de 11 a 12 dias, entende? O mesmo caminho, me acompanha, o mesmo caminho que Jacó e as 70 almas que desceram lá da Palestina fizeram para entrar no Egito. Tá lembrado? Quando José fala, traz meu pai,
traz toda a minha família para Meus cá, para irmãos. viverem cá. Ah, fizeram o mesmo caminho. Aí fizeram em 11 dias. Tchu, facinho. Baixaram pelo litoral. Só que a volta, pela murmuração, rodaram 40 40 anos. anos. Loucura total. Ezequiel 1, 5, 14. Agora vai apertar. Eita, agora vai apertar. Agora vai apertar. Livro do profeta Agora nós Ezequiel. fica até meia-noite, hein? Não, a gente 10 no muito saímos daqui. Não, agora vai apertar. Irmãos, é uma pena que essa matéria não pode ser estendida por mais de 8 aulas, porque o curso fica muito longo e um curso muito longo para algumas pessoas desanima. E nosso objetivo não é desanimar ninguém. E de mais a mais, esta matéria aqui é só um princípio, nada mais. No médio em teologia, quem tiver ânimo para chegar no médio, né, e abraçar o médio, aí nós vamos entrar pesado, pesado. Nós vamos entrar em textos. Deixa eu aqui fazer uma pergunta. Vamos ver se alguém aqui vai descobrir. Ó, vai chocar a resposta. A parábola do trigo e do joio. Qual o significado exato dessa parábola? Olha o silêncio. Separação, pastor? De quem? De quem entre quem? Do ser fiel com o infiel? Quem? Exatamente quem? Vamos ser mais específicos. Quem? Vai Dos o bons e ímpio do dos santo, é. ruins. Esse é Hã? outro problema. Quando nós estudamos Isaías, Ezequiel, Jeremias, Oséias e Miqueias, nós vamos descobrir o seguinte: quem é o trigo? O judeu fiel. E quem é o joio? O judeu infiel. Mas o judeu fiel, pastor, porque quando eu fui em Israel, eu fiquei muito assim, abismada, né, com os judeus ortodoxos Sim, e com os judeus os contemporâneos, né, que eles falam, alguma coisa assim. O messiânicos. messiânico, sim. Os judeus ortodoxos, eles não passam nem perto da pessoa. Eu sei disso, não. Eu sou judeu. Eu sou Sim. judeu. E para eu entrar numa sinagoga ortodoxa, eu não chego a mentir, mas eu chego quase que disfarçado de agente secreto. Vou direitinho como um judeu, coloco aquela roupa preta. Eu tenho todo o Sim, sim, paramento. Eu tenho todo o sim, é. paramento. Eu entro lá, eles me testam. Really? Começam a conversar comigo em hebraico rabínico, sim, senhora. E eu respondo e pergunto: você é da Galileia? Por quê? Seu sotaque é da Galileia. Que legal. Eu comigo, que legal. Uau! Porque meu bisavô me ensinou a falar o hebraico rabínico com sotaque da Galileia, não de Jerusalém. Oh, Você é da Galileia? uau! É, aí eu falo a verdade. Não, meu avô, meu bisavô trabalhou na Galileia, em Cafarnaum, abriu 2 sinagogas, né? Cafarnaum. Perto. Então tem essa diferença também, da Tem, Galileia pro tem, Jerusalém? tem 3 sotaques de hebraico em Israel. O sotaque do norte, que é da Galileia, o sotaque de Samaria, que é do meio, e o sotaque da Judéia, que é do sul. Uau! São 3 sotaques totalmente diferentes, mas eu falo o hebraico rabínico, que é o hebraico só falado por rabis e as autoridades religiosas. Até pensava que eu era uma autoridade religiosa. Não. Onde você aprendeu esse hebraico tão limpo, tão bonito e com sotaque de galileu? Eu consigo... É porque eles são muito preconceituosos, né? Muito, muito, muito. Não sabendo que eu sou um judeu messiânico, né? Que conhece Jesus. Vou lá, me encurvo, oro direitinho Sim, como eles oram. Já tive sim. oportunidade de falar em 2 sinagogas difíceis aí em Massachusetts. Até que o dia me Uau! descobriram, me delataram. Aí já era. Aí Que fecharam as beleza! portas, aí queimaram o meu filme direto. Não, queimaram. Nossa! Fala, pastor Claudiano, rapidinho, porque nós ainda temos um tempo aí para discorrer. Vamos lá. Pastor, uma dúvida, já que o senhor entrou nas sinagogas, eu tenho uma dúvida bem interessante. Na liturgia deles,
Como é feita a liturgia? O livro é aberto? Como é que funciona a liturgia deles? Deixa eu falar em rápidas palavras. Depois, se tivermos que conversar em off, a gente conversa com todo prazer. Mas só para eu ter uma ideia, né? E até vai ajudar os alunos a entenderem. O judaísmo hoje no mundo, ele tem três segmentos, três linhas. O judaísmo ortodoxo, que é o chamado o Askenazi. O judaísmo sefaradi, que são os judeus descendentes de espanhóis e marroquinos. E tem a linha dos adinos, que são judeus negros da Etiópia, resultado da união de Salomão com a rainha de Sabá. Há pontos da liturgia muito parecidos, mas há pontos totalmente diferentes. Pontos que, por exemplo, diferem muito o ortodoxo do sefaradita do adino. Eu já estive nas três sinagogas, tanto de ortodoxo como sefaradita, como adino, porque meu bisavô me ensinou a conhecer os três segmentos. É uma coisa bem interessante, entendeu? Os locais que fui melhor recebido foram entre os sefaraditas, porque eu sou sefaradita, né? E os adinos, né? São poucas as sinagogas de judeus adinos. Só tem em Ottawa, na capital do Canadá, Londres, Inglaterra, Roma, Itália e Atenas, Grécia. Estados Unidos não tem. Interessante. Eles são 8.500 a 9.000 os judeus negros, os adinos. Os sefaraditas são em torno de 13, 14 milhões. Eles estão espalhados aqui nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Grécia, Bulgária, Romênia, Polônia e Rússia. Agora, o grosso são os askenazes. Eles enchem o planeta inteiro, são mais de 70, 80 milhões. O grosso deles, além de Israel, estão aqui nos Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Equador, Chile, Alemanha, Irlanda e Bélgica. É impressionante. Ou seja, há pontos na liturgia muito parecidos, mas há outros pontos que aí separa, né? Até aqui vai o ortodoxo, aí começa o sefaradita. Até aqui vai o sefaradita, aí começa o adino. Se o irmão quiser maiores informações, a gente pode marcar um dia para a gente conversar por vídeo e eu posso lhe mandar um material. É super interessante. Sim, sim. Quando eu for a Massachusetts, tendo uma oportunidade, eu quero lhe levar numa sinagoga messiânica. Ali o Sim. irmão pode entrar, sem nenhum Aham. problema. Agora, ortodoxa eu não posso lhe levar, porque o irmão Não, vai ter sim. que conversar com eles em hebraico. Aí é É complicado. porque eu tava vendo outro dia uma questão que aquela passagem quando Jesus entrou na sinagoga, que eles falam que Isto. deram a ele Que o se abriu o livro. livro. Isso é normal, isso é normal. Aí, essa parte da liturgia, em todos os três segmentos, é normal. Tem uma aqui em Tampa, a 2 horas e 15. Eu vou lá uma vez por mês. É muito bonito. Já Uhum. sou um pouquinho conhecido lá. Me chamo de Rabi. O Rabi Macena, né, que meu nome de família é Macena. O Rabi Uhum. Macena Uhum. vai abrir o livro. Rapaz, eu choro. Eu choro literalmente, igual a criança. Né? Eles abrem a caixa, tiram a Torá, Uhum. coloco ela toda enrolada em cima do púlpito, aí eu abro, eu choro desesperadamente. Mas por que você está chorando tanto? Isso aqui é uma coisa que meu bisavô fazia com muita alegria. É Eu lindo, choro quase uns Torá, é 10 lindo. minutos. É É, mu- difícil você não conter o pranto, né? Porque eu estava falando algo da minha cultura, do meu povo, né? Sim, sim. É difícil me controlar, mas agora eu já me controlo, eu choro menos. Mas agora, numa ortodoxa, eu choro mais. Eu choro mais porque eu sinto uma presença de Deus tão forte, mas tão forte que eu tenho que segurar para não falar em línguas. E já preguei em 2 sinagogas ortodoxas. E Deus me deu graça. E ficaram assim: Você é o Rabi e está mentindo. Você tem alguma sinagoga que você dirige? Eu não. Porque você expõe a escritura de uma maneira. Eu preguei Isaías 53 de uma certa forma que eles ficaram assim assustados. Não pude falar que era Jesus. Falei: Isso aqui é o Messias. Ô, pastor, Em mas breve ele vai estar entre nós. esse judeu ortodoxo é considerado como se fosse o anticristo? Não, Ou não, não? não, 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 tipo não, assim, não. é Nada. antibíblico. Passa a borracha, passa a borracha, passa a borracha. Não tem nada a Não, ver. porque teve um pastor aqui, coisa rápida, falando que tinha um judeu aqui na América que possivelmente ele seria dessa linhagem, assim, e ele Não, é não, não. judeu ortodoxo. Esquece isso. Isso aí ó. Blá, blá, blá.
Depois Ah, eu converso com o irmão em off. É uma beleza. situação bem constrangedora. Gente, vamos lá. Êxodo 12, Ezequiel 1, 5, 14. Eu vou ler esse texto, esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Tudo ligado à profecia tem um nível de dificuldade muito grande, concorda comigo? Vamos lá. Ezequiel 1, 5, 14. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das suas asas tinham mãos de homem, aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para sua frente. A forma de seus rostos era como de um homem à direita, e os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, e todos os 4. E assim eram seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas unidas uma ao outro. Outras 2 cobriam o corpo deles, cada qual andava para sua frente. E para o espírito havia de ir, iam, e não se viravam quando iam. Versículo 13. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. Uau! Que texto! Ezequiel 10, 20. Ezequiel 10, 20. São estes os seres viventes. E vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E fiquei sabendo que eram querubins. Há alguma coisa a ver entre o texto que acabamos de ler, de Ezequiel 1, 5, 14, com Ezequiel 10, 20? Sim ou não? Tem tudo. E qual é o tema? Qual é o assunto aqui que esses 2 textos estão nos trazendo? Os querubins, pastor? Os anjos? Os querubins. O problema aqui é decifrar o significado de cada um deles. Alguém que estudou conosco a matéria Os Evangelhos, consegue se lembrar? Vou dar 75 pontos. Se você, quem estudou, quem não estudou, não vai se lembrar, com Vai certeza. ter que falar na ordem, pastor. Eu não estudei, não. Mas Na ordem. Eu não me lembro a ordem, não. O Matheus vai falar do. Pode falar. Não vou, não, que eu não tenho profundidade. Solta, irmão não. Kelso, deixa Deus lhe usar. Os 4 seres viventes com os 4 rostos olhando significa a onipotência de Deus, né? Sim, neste lado prático, sim, mas no lado teológico, no lado prático, 100% correto. Mas qual o significado desses querubins no lado teológico? Mostrava a glória, né? A glória de Deus, né? Esse é o lado prático, eu quero o lado teológico. O lado teológico, com certeza, a nossa irmã Monique não estudou conosco. Qualquer um dos irmãos que já estudaram conosco na matéria Os Evangelhos, não consegue se lembrar? Não? Já vou soltar aqui. Quiserem anotar, anotem. Mateus apresenta-se na figura de um leão. Então, a figura do leão aqui está dirigida para quem? Para a nação de Israel. Mateus. O evangelho escrito Leão para da os... tribo de Judá. Isto. Então, toda figura relacionada a leão está apontando para Jesus, o leão da tribo de Judá. E está ligado a Mateus, e Mateus é o evangelho dirigido aos judeus. Marcos. Evangelho escrito para os gregos. Apresenta o quê? Para os romanos, desculpe, para os romanos. Apresenta um boi, a figura de um boi ou de um touro. E o boi e o touro fala de força, de autoridade, de poder. Então o evangelho de Marcos, ele é mostrado para os romanos e Jesus como aquele que tem o
poder. Como o servo que tem poder. Lucas foi escrito para os gregos e tem a figura de um anjo ou de um homem. E aí apresenta Jesus como filho do homem, ou porque os gregos eram preocupados com a estética, com a aparência externa. E o Evangelho de João apresenta na imagem de uma águia. E a águia é a divindade. Então, Mateus, escrito para os judeus. Marcos, escrito para os gentios, ou seja, para os romanos. Lucas, escrito para os gentios, para os gregos. E João, escrito para quem? Para a igreja, porque revela Jesus na sua plena divindade, como Filho de Deus. Esse é o significado dos 4 querubins. Um pouquinho difícil? É, mas esse é o código da hermenêutica. Para fechar, porque já são 10 e temos que corrigir os exercícios. Êxodo 12:8 e Deuteronômio 16:3. Isso é o contexto remoto, gente. Agora, o referencial vai abalar. Eu peço que você leve na sua casa algumas páginas para nos dar uma boa ajuda para a gente desenvolver. Eu sei que hoje foi um pouquinho excepcional a aula, né? Abriu um leque de algumas dúvidas e perguntas. Isso não acontece toda a aula, não é verdade? E, obviamente, os irmãos têm todo o direito de fazer as suas perguntas. Hoje foi um pouquinho diferente, mas vamos trabalhar de maneira que a gente consiga enxugar mais o tempo. Porque é um conteúdo muito vasto, muito grande. E como o irmão André falou, não tem como a gente ir muito rápido. É muito complicado. Se a gente for muito rápido, a gente se atropela. E a minha intenção é enxugar o tempo, mas trabalhar uma explicação que todos possam reter. O outro texto é Deuteronômio 16:3. Êxodo 12:8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Êxodo 12:8. Deuteronômio 16:3. Nela não comerás levedado 7 dias, nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Qual é o assunto comum entre os dois textos? As festas. Não, tem um assunto comum, festas, mas da festa? A Páscoa, que marcou a saída da nação de Israel da terra do Egito. Está mostrando os procedimentos. Então, nós tivemos uma demonstração hoje. Nós não temos como mais estender mais textos no contexto remoto. Na próxima aula, permitindo Deus, nós vamos trabalhar com o contexto referencial. Meus irmãos, isso aqui vai ser fantástico. Nós vamos entrar também nas referências reais, nas referências verbais. Vamos entrar no contexto histórico da Bíblia, no contexto literário, e aí vamos entrar também na lei da dupla referência. Importantíssimo para interpretarmos corretamente qualquer texto das Sagradas Escrituras. Vamos aos exercícios das páginas 11 e 12, rapidinho, por favor. Isso, 11 e 12, 11 e 12. Vamos corrigi-los? Aliás, já corrigimos, né? Já corrigimos, 11 e 12. Confere. Então será 13, 14 e 15. Isto, 13, 14 e 15. Desculpe, da 11 e 12 já corrigimos, então 13, 14 e 15. Confere. A irmã Flávia fez assim, o dedo dela chegou aqui na entrada da tela. Pensei que ia escorregar aqui, a mão dela ia cair do meu lado. Fiquei até preocupado. Falei, o que eu vou fazer com a mão da irmã Flávia? Aqui, esticada, né? Eu estou com prejuízo com o esposo dela. Falei, como é que eu vou explicar que a mão da irmã Flávia caiu aqui do meu lado? Você bebeu Isso mais? aqui,
Se fosse ficção científica, valeria, né? Tem aqueles filmes, né, que o camarada coloca o dedo na tela, sai do outro lado, mas graças a Deus não estão vivendo a realidade. Página 13, marque com C para certo e E para errado. Número 1, as distintas funções das palavras A cadeira isoladas do para mim. texto. Vamos lá, gente, vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. Só um momentinho aqui. Obrigado, irmão André. O seu áudio estava aberto, né? Então estava falando um pouquinho forte no fundo. Número 1. As distintas funções das palavras isoladas do texto bíblico em estudo se chama sintaxe. Certo ou errado? Ué, ficaram mudos? PF. Não. Número 1. Certo ou errado? As distintas funções das palavras isoladas do texto em estudo chama-se sintaxe. Certo, C ou E? Errado. Errado. Por que errado? Tem que explicar por que errado. É errado porque está se tratando de lexografia. É errado porque essa definição se aplica à lexografia. Número 2. A estrutura do idioma bíblico em estudo se chama lexografia. Agora pegou. Certo ou errado? Errado. Por quê? É fácil dizer errado sem justificar. Ah, É errado porque essa definição se aplica à morfologia. Cuidado, meus irmãos, isso pode pegar vocês pesado no dia da prova. Tem que ler isso com muita atenção. Então, número 1 é errado porque é lexografia. E número 2, a definição é errada porque ela se aplica à morfologia. Número 3, exegese também quer dizer extrair a partir de, traduzir, narrar, interpretar. Certo ou errado? Número 3. Certo. Certíssimo. A exegese especial exerce uma função essencial no processo do estudo teológico. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Número 5. A crítica textual procura averiguar o fraseado primitivo de um texto. Certo ou errado? certo. Certíssimo. Número 5. Quanto à espiritualidade, número Seis. 6. O hermeneuta não necessita andar a caminhar com Deus. Certo ou errado? Número 6. Errado. Errado? Claro que tem que andar com Deus. Como é que vai querer interpretar sem caminhar com Deus? Número 7. Então, 6 errado. 7. O intérprete orgulhoso, presumido, cheio de autoconfiança em sua autocapacidade, tem todas as condições de interpretar com profundidade a palavra de Deus. Certo ou Errado. errado? Errado. Errado. Olha, sentido comum, né? 7 errado. Número 8. Utilizando o texto bíblico sem o seu contexto, poderemos levar a Bíblia a afirmar o que ela não ensina. 8. Certo ou errado? Certo. Certíssimo, certíssimo. 9. A exegese como tarefa histórica envolve o idioma, as circunstâncias e os costumes. Certo ou errado? Certo. Certo. As referências reais são aquelas nas quais ocorrem distintas e diferentes ideias, tanto no mesmo sentido como no tema. Certo ou errado? Errado. Errado, porque tem que ser a mesma ideia, mesmo sentido e mesmo tema, assunto. Quem se perdeu na fumaça? Vamos lá. Número 1, errado. 2, errado. 3 e 4 e 5, certas. 3, 4 e 5, certas. 6 e 7, erradas. 8 e 9, certas. 10, errada. Anotou? Maravilha. Virando a página. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Eu digo o número e vocês me dão a letra. Número 1, letra? Silêncio, papai do céu. Uau. Número 1, qual é a letra? B, pastor. C, crítica histórica. Número 1, C, crítica história. Cuidado, irmãos. Leiam com muita atenção esse exercício. Número 2, qual é a letra? Se você leu a postura. Hã? Essa eu não fiz, não, pastor.
Letra A, tem que ler, meu irmão. Se não ler, vai dar problema. Vai parar nessa matéria. 2, letra A, sintaxe. 3, qual é a letra? P, teologia bíblica. Ei, irmãos, por favor, fiquem ligados. Se vocês não lerem a apostila, vai dar problema. Nós estamos sendo bem objetivos. Não tem como o aluno ficar parado no meio do caminho. Número 4, dispõe os significados em forma lógica. Número 4, qual é a letra? É. T, teologia sistemática. Número 5 é uma aplicação dos princípios da hermenêutica à compreensão do significado que o autor pretendia dar. Isso aí, se você se esqueceu disso, está ruim o negócio. Número 5. Letra E. É É. exegese. 6. Porta. Gênesis 22, 17. Qual é a letra? Ai, papai, ajuda o teu povo. Referência real, letra I. I. 7. Crente, João 20, 27. Qual é a letra? Referência real. É. F. 8. Está presente no texto de modo oculto. Meu Pai Celeste. Ilumina, Senhor, ilumina. Isso é fácil demais. 8. Qual é a letra? J. J. Glória a Jesus Cristo. Fazer um culto de agradecimento. Número 9. Isaías 61, 2 mais Lucas 4, 19. Se você ler os textos. H, bendito seja o teu nome, meu Pai. Muito obrigado. Lei da dupla referência. E a número 10, se você errar, se quer. F. Opa! Como é que. 2 vezes F? Não, não faz isso. Fala sério, meu irmão. Fica ligado. O irmão tirou a tomada da parede rápido. Quem se perdeu? Número 1, letra C. 2, A. 3, B. 4, D. 5, E. 6, I. 7, F. 8, J. 9, H. 10, G. Conferiu? A última para fechar, que já passamos muito horário. Próxima aula a gente vai controlar bem o horário, né, e reduzir um pouco as participações, não porque eu queira, é para que a gente tenha mais tempo para deslanchar. Correct. Número 1, o sentido original do texto abrange basicamente Hermenêutica? Não. 5 pontos. Tô dando a dica, ó. 5 pontos de destaque. Ei, irmãos, não fizeram. Isso aí é um pouco preocupante. O idioma original do texto bíblico. A ocasião do texto bíblico. O lugar do texto bíblico. A cultura. Glória a Deus. E os Costumes. Costumes. Tem que ler. Se não está lendo, na prova vai dar problema. Vai ter que fazer uma nova prova para ser reprovado. Então, primeira lacuna, 5 pontos. Segunda lacuna, idioma. Terceira lacuna, ocasião. Quarta lacuna, cultura. E última lacuna, costumes. Número 2. A hermenêutica expõe os princípios de Exegese. interpretação. O irmão não está lendo com atenção. Sugiro ler com profunda atenção, muita atenção. A exegese aplica-os ao buscar o sentido do texto. Então, 2, interpretação, primeira lacuna. 3, número 2, segunda lacuna, o sentido do texto. Número 3, para uma sadia exegese não é suficiente a leitura simples.
e devocional da Bíblia. Número 3, a leitura simples. Número 4, a humildade abre a porta da nossa compreensão da o quê? Eita, ninguém está fazendo os exercícios. Como é que vai ser isso? Revelação divina. 5, é inoperante e nulo conhecimento da palavra de Deus. Ô, pastor, ninguém fez, não, ué. Que pena. Vai trazer dificuldades no dia da prova. Se cair parte E eu desse peço exercício, perdão que correria aqui, carro estragando, eu não tive. eu entendo que os irmãos têm suas prioridades, mas Me também eu entendo perdoa. que estar aqui Sim, envolvendo-se com esse curso é também uma prioridade. Então, a com minha certeza. orientação e carinhosa sugestão, se organize da melhor maneira possível. Eu sei que é difícil. Eu também estou com família enferma, minha esposa está bastante enferma, voltou a ter uma recaída violenta, então eu estou me desdobrando. Estou cuidando da escola, estou fazendo deveres de casa, estou dando uma de dono de casa, né? Lavando a casa, fazendo comida. Tá bastante difícil. Desculpa, eu não quero Sim, justificar as dificuldades. Cada um tem as suas, né? Eu tenho também as sim. minhas. E eu estou aqui, graças a Deus, de Não, mas eu tô cansado, me colocando aqui que eu como não. Eu 4 da falhei nessa. manhã, estou de pé para funcionar, para cuidar da casa e cuidar da escola. Mas Deus é bom. Vai dar vitória para Amém. vocês também. Amém. Vamos lá, vamos lá. Então, número 5, palavra de Deus e sem a nossa fé. Número 6, isso inclui os padrões de pensamentos. Número 6, padrões de pensamentos. Número 7, grande parte das referências verbais são também referências reais. Referências reais. 8, a Bíblia se interpreta com a Bíblia. própria Bíblia. E isso é efetuado por meio do Espírito Santo. contexto referencial. Número 9. É importante ressaltar que a exegese é precedida pela, Hermenêutica. graças a Deus, hermenêutica. E número 10. As concordâncias Reais. bíblicas apresentam as referências verbais próximas das Reais. reais. Meus irmãos, por favor, por favor, por favor, estou preocupado. Pode acontecer, não quero que isso aconteça, mas já aconteceu uma vez, né, de uma turma nessa matéria, tiraram nota baixa na prova e tiveram que repetir a prova. É um pouco desgastante. Nós fazemos isso para evitar com que o aluno seja reprovado na matéria. Então vamos evitar esse desgaste. No dia da prova, chegar à conclusão que todos tiram uma nota muito baixa, então para evitar a reprovação, convocaria uma segunda chamada para fazerem tudo de novo. Então vamos evitar esse desgaste, tá? Fazendo os exercícios e estudando-os. Por favor, de dever de casa, páginas 17, 18 e 19. 17, 18 e 19. Nós paramos. Eu sei que o horário já passou e vamos evitar que o horário se extrapole o horário que nós estipulamos. Nós passamos demais do horário hoje. Próxima aula a gente vai trabalhar com contexto referencial, que é na página 6. Leiam da página 6, preste muita atenção, por favor, até a página 17. Leiam tudo que está escrito, página 6 até a 17. Por quê? Porque isso vai dar base, visão para vocês fazerem os exercícios das páginas 17, 18 e 19. Vou repetir, por favor, para você fazer os exercícios da página 17, 18 e 19.
Você vai precisar ler todo o conteúdo da página 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Ainda que não tenhamos chegado a essas páginas na ministração, mas é dever do aluno ler o restante do conteúdo para lá na frente ele unir os pontos, compreende? Bater o sentido de uma coisa com a outra. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Isso é o mínimo. É uma matéria difícil? É. Então ela vai exigir um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de leitura da parte dos irmãos. É uma matéria difícil, porém, creio que todos perceberam, importantíssima para uma correta interpretação das Sagradas Escrituras. Quantos entendem a importância dessa matéria? Quantos entendem? Estão entendendo? Isso, eu quero acreditar que todos estão entendendo. Eu sei que poucos entendem e poucos, infelizmente, não valorizam. Não valorizam. Me dói o coração em dizer isso. Conheço servos de Deus, pastores do meu coração, mas que desprezam essa matéria. A ciência, né? Ninguém pode abrir a cabeça para fazer compreender a necessidade de estudar esta matéria. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Quero agradecer a paciência de vocês. São 10h21. Nós não terminamos normalmente neste horário. Passamos demais do horário, então vamos trabalhar. Tá? Vamos reduzir as participações, por favor. Né? Eu sei que hoje houve uma necessidade, mas nós não podemos extrapolar a finalização acima de 10h10. Como muito, 10h10 temos que terminar. Alguns irmãos, dois já saíram, têm as suas necessidades de trabalho, né? Por isso que a gente quer evitar terminar além do horário. Obrigado, irmã Monique, irmã Flávia, pastor Claudiano e a esposa, que deve estar em algum lugarzinho no canto. De nada, lá. pastor. Tem que estar lá no canto. Se não tiver, juntinho ficaria melhor. Acredito eu, né? Aquece mais. Obrigado, André. Obrigado, irmã Gleice Kelly. Vamos continuar, irmãos. É difícil, mas não é impossível. O Espírito Santo está conosco. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus. Pai amado, obrigado. Muito obrigado. A tarefa é dura. A jornada é cansativa. Mas vale a pena, é gratificante entrarmos na profundidade da tua palavra. Abre nossas mentes, nossos corações. Desperta-nos a amar desesperadamente a tua santa palavra. Continua nos orientando, nos guiando, nos falando, nos ministrando, abrindo as nossas mentes, nossos corações, guiando-nos na verdade que é a tua palavra. Eu não tenho, nenhum de nós temos aqui o poder de sermos os donos da verdade, mas o teu Espírito nos guia e nos orienta em toda a verdade. Abençoa, recompensa o esforço que os meus irmãos e minhas irmãs estão colocando no estudo da tua palavra e, em especial, nesta difícil matéria, que estamos trazendo uma noção básica para que possam entender como é importante o aprofundamento desta matéria para crescermos mais na graça e no conhecimento. Despede-nos em paz, em segurança, dá-nos uma semana de vitória, de saúde. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, protegendo-os, guardando-os, livrando-os de perigos, males e acidentes. Obrigado, oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Nosso lema, terminamos aqui com o lema: seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Em Deus, a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Desse tamanho no coração de cada um de vocês, abençoada terça, abençoada semana. Muito obrigado, Deus os abençoe. Voltamos no dia 10 de fevereiro, estamos aqui agarradinhos, com neve, com chuva, com sol. Vamos estar aqui, se Deus quiser. Muito obrigado, bom descanso. Shalom Adonai, a paz do Senhor a todos.